Boa noite, graça e paz à Igreja de Jesus, o Senhor. É com alegria, saudades e gratidão que estou aqui nesta noite para estudarmos a lição da Escola Bíblica Dominical, cujo tema da revista é Pessoas como Nós. E o tema do estudo é sobre Joquebede, mãe de visão, cujo texto se encontra no livro de Êxodo, capítulo 2, dos versos 1 ao verso 10. Para tanto, eu já gostaria de estar convidando as classes Osana, a classe Gênese e Canaã para estarem aí interagindo conosco, dando seus comentários, suas opiniões. No entanto, antes de iniciarmos o estudo propriamente dito, eu gostaria de ter uma palavra de agradecimento. Agradecimento, em primeiro lugar, a Deus, pelo dom da vida. É de conhecimento de muitos que no início de dezembro do ano passado eu contraí esse vírus e, por necessidade, tive que ficar internado por 9 dias. Meus irmãos, foram momentos de muito sofrimento, foram momentos muito impactantes. E posso lhe dizer, sem drama algum, que passei pelo vale da sombra da morte. Assim como Moisés foi usado por Deus para tirar aquele povo que estava cativo ali no Egito, com a sua mão forte e poderosa, meus irmãos, Deus me tirou daquele hospital com a sua mão poderosa e com a sua mão forte. E para a glória e para a honra do seu nome, hoje eu estou aqui para estudarmos a sua palavra. Em segundo lugar, eu gostaria de trazer uma palavra de gratidão à minha família, à minha esposa Lúcia, às minhas filhas Midian, Miriam e Midiane, que sem dúvida alguma foram anjos enviados por Deus para estarem cuidando de mim, com muito amor, com muito carinho, com muita atenção e com muita paciência. E verdade é que a minha recuperação ela foi rápida, ela foi satisfatória e hoje posso dizer como é bom, meus irmãos, termos uma família. Como uma família é muito importante, sobretudo nesses momentos que todos nós estamos vivenciando tanta angústia, tantos problemas. E a família ela é muito importante. Também gostaria de estender essa minha gratidão aos meus irmãos de sangue, aos meus primos, aos meus tios, cunhados, aos meus amigos, porque todos eles também foram solidários comigo diante desse momento. Em terceiro lugar, eu gostaria de estar também trazendo uma palavra de gratidão e muita gratidão à minha família espiritual, na pessoa do pastor Valmir, da sua família, da liderança da Primeira Igreja Batista no Parque Anchieta, cada pastor, cada irmão, por cada mensagem, por cada áudio que foram gravados, depois passaram por mim. Como é gostoso, meus irmãos, como é bom, como fortalece, como melhora a nossa imunidade emocional nesses momentos, quando nós recebemos mensagens de pessoas que estão orando por nós, que estão ali intercedendo por nós. Como isso é bom, como isso é muito gratificante. E também agradecer a direção da Escola Bíblica Dominical, que enviou para mim essa palavra, de felicitação pela minha passagem do meu aniversário agora em abril. Muito obrigado à Escola Bíblica Dominical por essa lembrança e vou guardar no meu coração. E também gostaria de estar agradecendo a um exército de irmãos de outras igrejas
que também intercederam por mim. E posso lhe dizer, meu irmão, que foram muitas pessoas, eu não tenho noção, só Deus o sabe. E peço a Deus que Ele possa estar recompensando a cada um segundo a sua graça, segundo a sua bondade e misericórdia. E gostaria também, meus irmãos, de dizer que esse meu retorno hoje aqui, como disse para algumas pessoas, agora digo em público, através desse estudo, que o meu retorno foi pela soberania, pela graça, pelo amor e pela misericórdia de Deus, regada pela oração dos justos, que pode muito em seus efeitos. A todos, gostaria de deixar registrado essa minha palavra de gratidão. Então, eu gostaria de finalizar esse momento trazendo um versículo que falou muito ao meu coração desde essa época dessa minha internação. Ele se encontra no livro de Romanos, capítulo 11, e no versículo 36, que diz: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. E como foi o tema do início do ano ali, pela nossa igreja, não sei se alguns vão lembrar, mas eu lembrei bem. E faço oportuno agora esse momento falar. Vamos recomeçar? Vamos lá. Queridos, falar de personagens bíblicos, sendo pessoas como nós, é muito gratificante. Porque nós, quando lemos esses textos, quando nós lemos a Bíblia, muitas das vezes nós achamos que aquelas pessoas eram pessoas bem superiores a todos nós, e que elas estavam ali e passavam por situações, mas são pessoas extremamente como nós, humanos como nós, apenas diferenciando o tempo, a linha do tempo. Estamos hoje no século 21. Aquelas pessoas vivenciaram antes de Cristo até o Novo Testamento, até aqui, foram 2 milênios. É muito tempo. Porém, as carências e as dificuldades, elas permanecem a mesma. E quando eu falo sobre personagens bíblicos, sempre me vem à mente duas pessoas que podemos ver como exemplos a não serem seguidos e exemplo a ser seguido. Por um lado negativo e o outro positivo. O primeiro se encontra de uma forma negativa no livro de 2 Crônicas, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 24. E ela vai falar de um rei. Esse rei chamava-se Jeorão. E o final do versículo ele vai trazer uma palavra que muito dura e muito difícil de você quando você ouve essa palavra. Que o rei morreu sem deixar saudades. Convido os irmãos para fazer essa pesquisa sobre esse texto. Mas, para a alegria nossa, há um outro personagem, de forma muito positiva, em que se encontra no livro de Romanos, quando Paulo vai fazer saudações de recomendações àquela igreja, e ele cita vários nomes ali, mas ele cita o nome de uma pessoa ali que ele só fala uma palavra. E só tem esse registro desse personagem na Bíblia, que se encontra no Novo Testamento. Romanos, capítulo 16, no verso 10. Diz que Apeles foi aprovado em Cristo. Que maravilha! Paulo dizer que ele foi aprovado em Cristo. Então esses dois personagens, ele traz exatamente esse sentimento, um negativo e um outro positivo. Convido os irmãos para fazerem uma pesquisa sobre esses dois personagens. Mas vamos entrar na lição cujo texto dito antes, que se encontra em Êxodo capítulo 10,
capítulo 2, desculpa, versículo 1 ao versículo 10. Capítulo 2, verso 1 ao 10. Quando nós vamos ver a providência de Deus protegendo a vida de um menino, de uma criança. E o versículo-chave dessa lição de hoje, ela diz lá em Miqueias, capítulo 6, do verso 4. Pois te fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti a Moisés, a Arão e Miriam. Que coisa linda! Essa palavra remir quer dizer libertar, livrar e resgatar. Ou seja, há uma situação, há um momento de sofrimento, onde Deus ele vai libertar, ele vai tirar, ele vai resgatar aquela pessoa ou aquele povo daquela situação em que eles estão vivenciando. E o alvo da lição, meus irmãos, nessa noite, é mostrar que os pais eles têm grande influência no desenvolvimento da vida dos filhos. Para a introdução da nossa lição, podemos dizer que êxodo, o significado dessa palavra é de saída, partida, para fora de. Ou seja, o livro ele se concentra no desenvolvimento da nação de Israel e da sua redenção. O livramento dos oprimidos israelitas do poder egípcio é o tipo de toda a redenção que se concentra no livro de Êxodo. Nós vamos ver que, primeiro, os rigores da escravidão e opressão no Egito, ela tipifica exatamente o mundo em que nós vivemos. Vivemos em um mundo onde somos oprimidos, há sofrimento, há escravidão de toda sorte, e ele tipifica exatamente isso. Segundo, vemos que a pessoa de Faraó, por essa influência de tanta maldade, de tanta crueldade, a ponto de trazer uma mortandade a crianças, isso tipifica a pessoa de Satanás, o nosso adversário. Mas, em terceiro lugar, temos um Deus que vai preparar um libertador, graças a Deus. Moisés. Esse mesmo Moisés, ele vai tipificar exatamente a pessoa de Jesus Cristo. É esse o libertador, é esse que vai tirar o povo da escravidão, o povo das trevas. Então, para que nós possamos entrar mais adiante, nós precisamos entender todo esse contexto, o que está acontecendo. Primeiro nós vamos ler o texto. Ele se encontra em Êxodo, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Assim diz o texto. Um homem da linhagem de Levi casou-se com uma descendente de Levi. A mulher engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco e revestiu-o de betume e piche. Então, pondo nele o menino, colocou entre os juncos à margem do rio. E a irmã do menino ficou de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó desceu para banhar-se no rio. Enquanto isso, suas criadas passeavam à beira do rio. Vendo o cesto no meio dos juncos, mandou uma criada buscá-lo. Ao abrir o cesto, viu a criança que estava chorando e teve compaixão dela. E disse: Este é um dos filhos dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha do faraó: Queres que eu vá chamar uma ama dentre as hebreias para que crie esse menino para ti? A filha do faraó lhe respondeu: Vai. A moça foi e chamou a mãe do menino.
E a filha do faraó lhe disse: leva este menino e cria-o para mim, eu te pagarei. E a mulher levou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha do faraó, que o adotou, e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque o tirei das águas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvamos e agradecemos o teu santo nome, porque reconhecemos em ti a tua soberania, grandeza, majestade, poder, glória. E nesta noite, Pai, uma vez mais, quando a tua palavra foi lida, Pai, pedimos a direção, a orientação do teu Espírito Santo, Pai, para que tu, ó Deus, através dessa lição, possa estar falando, Pai, aos nossos corações. Que nessa noite, Pai, a sua palavra não volte vazia. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém, Deus, amém. Precisamos entender, queridos, exatamente o que é que estava acontecendo ali. Qual era esse contexto? Sabemos ali que quando o José governou o Egito, ele traz a sua família a convite do próprio faraó, porque ele admirava muito Josué a ponto de o colocá-lo como um governador, um administrador do Egito. E ali foram momentos de prosperidade para aquela nação. E aí 70 almas elas entram ali e escolhem, através do próprio faraó, deu total liberdade, escolhe uma terra chamada Gósen, que é lá no Egito, no Nordeste, geograficamente falando. E foi dado para a família de José ali habitar. Essa terra ela foi localizada ali no delta do Nilo, uma região muito fértil, boa para a agricultura, boa para o gado, e o povo fora muito abençoado por Deus. E o povo cresceu, o povo se multiplicou e o povo frutificou. É interessante que é exatamente tudo isso é que Satanás ele tenta fazer na obra de Deus. Ele tenta impedir o povo de Deus a crescer, ele tenta impedir o povo de Deus a se multiplicar e ele tenta impedir o povo de Deus de frutificar. Porém, o desejo maior de Deus é exatamente esse. É exatamente fazer com que o seu povo ele cresça, ele se multiplique e ele frutifique, exatamente para servi-lo e representá-lo. Antes da sua morte, José traz uma palavra de conforto ao povo que ali estava no Egito. Está registrado lá em Gênesis capítulo 50, do verso 24. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Duas promessas proféticas. Deus certamente viria em auxílio de seus descendentes. Segundo, de fato, Deus resgataria o seu povo do Egito para a terra que ele jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Meus irmãos, essa palavra, quando lemos que certamente, ela corresponde a uma afirmação de convicção, a uma palavra de certeza, uma palavra de confirmação, de crédito. Olha, eu creio que Deus ele vai voltar, ele vai tirar esse povo daqui, ele não vai abandonar, porque ele mesmo fez essa promessa. Está lá registrada em Gênesis capítulo 15, do verso 13 ao verso 14, que nos diz: então o Senhor disse a Abrão:
sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e oprimida por 400 anos. E no verso 18 ele ainda fala mesmo: e naquele mesmo dia o Senhor fez uma aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência tenho dado a esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrate. Então Deus faz essa promessa, ele faz esse pacto com Abrão, ali no início, no início, quando vai formar o povo de Israel, ele chama Abrão sai, vai para Canaã, mas ele volta novamente. Depois de um período, José entra no Egito, porque a terra passa por um período de uma fome muito grande, e aí eles entram ali e vão vivenciar o que disse aqui no verso 13. Será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e oprimida por 400 anos. E aí, meus irmãos, após a morte de José, os hebreus foram oprimidos. E foram oprimidos sem misericórdia, vivendo debaixo de um jugo, de uma escravidão. Pois naquele momento ali, quando José morre, depois de passado vários séculos ali, um povo chamado Ixos, eles invadem o Egito e ganham todo o poder político. E quando eles vêm ali, estão convivendo com o povo, os hebreus, né? Eles ficam também assustados, com medo daquele povo, que estavam se multiplicando muito. Então, eles ficam atormentados com o povo hebreu. Porém, nesse período, eles vão subjugar e vão escravizar também o povo hebreu. Mais à frente, esse mesmo povo, esse mesmo Ixos, que tinham dominado os egípcios, eles são expulsos do Egito. Então, agora, os nativos do Egito é que passam a ter o domínio ali e passa a ter um novo faraó. E com todo esse ódio que os egípcios tiveram de estrangeiros, eles se concentram ainda no povo hebreu. Daí vir essa perseguição muito forte aos hebreus, tornando a escravidão ainda mais cruel. No entanto, quando nós vemos aqui o texto de Êxodo, no capítulo 2, nós vamos ver que é nesse momento ali, porque o povo sofre, o povo geme, e aí Deus diz que ele ouviu o gemido desse povo. E ele vai resgatar aquele povo dali. E aí começa exatamente aqui. Um homem da linhagem de Levi casou-se com uma descendência de Levi. Nós podemos vivenciar, nós podemos ver que quando isso acontece aqui, exatamente paralelo a tudo isso, que tornando a escravidão daquele povo mais cruel, e por temer o crescimento dos hebreus, Faraó ele vai tentar impedir o crescimento dos hebreus, ou seja, ter um controle de natalidade, vamos dizer assim mais ou menos, porém com uma diferença. Qual era a diferença? É que ele dá uma ordem lá no final dos capítulos 1, ele vai dar uma ordem para que as parteiras, elas não permitam que meninos, né, os filhos das hebreias, do sexo masculino, eles vivessem. Quando nascesse ali, quando eles nasciam ali, quando viam o sexo ser masculino, mata-o ali naquela hora, instantâneo. E as mulheres não. Então, no capítulo 1 nós vimos toda essa narrativa. Mas Deus vai escolher exatamente essa família para a realização do seu propósito, da promessa que ele fez no pacto com Abraão. Queridos,
Em momentos de muita luta, de muitas dificuldades, saiba de uma coisa: Deus sempre tem um plano para a nossa dificuldade. Ele tem um plano já pronto. Não existe nada de novo. Não existe nada que pegue Deus de surpresa. Ele tem tudo já pronto para as nossas dificuldades. E agora, quando a sua graça ela se estende, e a sua misericórdia se estende a Joquebede e a Arão, como nós vimos aqui, que ele casou-se com uma descendente de Levi, do verso 1, nós vamos ver quem é essa mulher, quem foi Joquebede. O verso 1 do capítulo 2 diz que ela era uma descendente da casa de Levi. E o seu nome significa Javé é glória, ou o Senhor é glória. Ou seja, Deus, o grande Deus, ele é glória. Sabemos que a glória de Deus é a revelação do próprio Deus. A glória do Senhor é tudo o que ele é, sua grandeza, sua bondade, sua compaixão, sua misericórdia, sua justiça, seu amor. Tudo isso revela quem Deus é. E tudo isso é a glória de Deus, a glória do Senhor. Então, na vida de Joquebede, vamos ver Deus se revelando, cuidando de cada detalhe de sua descendência. Nós lemos lá no Êxodo capítulo 6, em Êxodo capítulo 6, no verso 20, o seguinte texto diz: Arão tomou por mulher sua tia Joquebede, e ela deu à luz a Arão e Moisés. A vida de Arão foi de 137 anos. É bom a gente parar aqui e entender que esse casamento entre sanguíneos, ele era uma coisa comum para aquela época e para aquele momento, né? Antes de Deus enviar a lei, os hebreus, eles se casavam entre eles. Isso era comum naquela época. Mas por que isso? Abraão, ele se casa com Sara. Ela era sua meia-irmã. E de parte paterna. Abraão, depois, ele vai buscar uma esposa para o seu filho, Isaac. Abraão vai buscar uma esposa. Está lá em Gênesis, no capítulo 24, registrado, quando diz que antes, capítulo 24, do verso 15, antes que ele acabasse de falar, apareceu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, com seu cântaro sobre os ombros. Então, Rebeca era prima de Isaac. Então, Abraão vai buscar essa filha. Depois, Jacó também, ele vai se casar com uma parente sua, do seu próprio sangue. Está registrado no capítulo 29, do versículo 10, que diz que quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, aproximou-se, rolou a pedra da boca do poço e deu a beber às ovelhas Labão, irmão de sua mãe. Nós sabemos que Jacó casa com Raquel. Era um casamento da mesma tribo. A tribo de Levi com levitas. De Judá e Aser, Naftali. Então, cada um deles, Dan, cada um das suas próprias tribos, eles casavam-se entre si. Era algo comum em primos casarem. E por que isso Deus permitiu? Porque no início haveria exatamente uma proteção para que a revelação de Deus estivesse ali com a família toda,
no desenvolvimento daquela nação. Sabemos que Deus chama Abraão, vai fazer o seu povo, e esse povo ele está circundado por outras nações que eram totalmente pagãs e extremamente idólatras. Então, naquele momento ali, teria muita dificuldade para que essa revelação de Deus na formação daquele povo ali. Então, era preciso que eles se concentrassem entre eles mesmos e ali fossem dada toda essa revelação, toda essa instrução na formação dessa nação. Então, quando Deus ele vai estabelecer a lei, então não há mais casamento com sanguíneos. O Senhor diz não haver mais casamento entre sanguíneos. Está lá em Levíticos, capítulo 18, do verso 6 ao verso 16. Não poderia mais haver casamento ilícito. Então veio a sentença. O rei do Egito ele manda que as parteiras Sifrá e Poá matassem os recém-nascidos, homens, e poupassem as meninas. As parteiras de Israel obedecem em temor a Deus. Ainda com mais ódio, o rei ele ordena que os meninos, ao nascerem, eles fossem jogados no rio Nilo, do verso 22. Aqui, Faraó ele tipifica exatamente a pessoa de Jesus, como nós falamos lá atrás, no início. O próprio Senhor Jesus diz lá em João 10:10. O ladrão vem senão para matar, para roubar e para destruir. Mas ele veio para dar vida e vida com abundância. Essa estratégia também ela ocorreu com Jesus, quando o rei Herodes ordena matar os meninos. Satanás queria de todas as maneiras impedir que o libertador viesse ao mundo. E diante desse cenário de crueldade, de morte, de tristeza, de aflição, de angústia, Joquebede, uma serva de Deus, ela vai desenvolver uma visão, primeiro, de fé. Irmãos, diante das dificuldades e adversidades, brota uma convicção e confiança de fidelidade de Deus e no cumprimento de suas promessas. Está escrito lá em Hebreus 11:11. Hebreus 11, no capítulo 11, do verso 1, que 11, que nos diz que a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê, nessa versão aqui. Ou seja, lá em Romanos, em Gênesis, do verso 15 ao verso 13, como nós vimos da relação desse pacto, então Joquebede, ela como uma levita, ela recebeu esses ensinamentos. É bom a gente também aqui dizer que tanto Anrão como Joquebede, elas nasceram ali no Egito, naquele período. Porém, aquele povo, eles receberam a instrução, eles foram ensinados de uma forma oral. Então, ela recebeu isso e guardou no seu coração com fé. Então, nós vemos que, ao contemplar aquela formosura daquele menino, né, ele não se tratava mais de um menino, um simples menino hebreu, porque o texto diz e dá um destaque que ele era bonito, que ele era formoso. Ou seja, ele era bom, ele era agradável, ele era amável. Em seu coração, e toda mãe sabe disso, toda mãe tem um coração que só Deus sabe, os sentimentos maternos, aquilo que é gerado ali com ela, ela sabia no seu coração que era um menino especial nas mãos de Deus. E essa fé, meus irmãos, ela custou a Joquebede uma honra, uma grande honra, de vir a pertencer à galeria dos heróis da fé, que está registrado em Hebreus capítulo 11, no verso 23, que diz: pela fé, Moisés, assim que nasceu, foi escondido por seus pais durante 3 meses, pois viram que o menino era belo e não temeram o decreto de Deus. Precisamos conhecer e aplicar, dando crédito à palavra de Deus, aos ensinos de Deus, às instruções de Deus. Sem fé não há esperança. Só conseguiremos prosseguir se tivermos essa fé que tudo suporta. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz Hebreus capítulo 11, verso 6.
Quando as coisas se tornam difíceis, queremos sempre buscar atalhos em muitas situações. E essa é uma solução. Mas na vida espiritual não é bem assim. Não se pode chegar a Deus sem fé. Quem crer de verdade parte por uma ação. E Joquebede tomou essa atitude. Ao esconder essa criança por 3 meses, produzir um meio de proteção e preservação do menino foi, sem dúvida, um momento de muita sabedoria. Cada detalhe no cuidado do menino, Joquebede demonstra a atenção plena no cumprimento do seu chamado. Nós podemos ver isso em Tiago, no capítulo 25, quando diz que, de igual modo, a prostituta Raabe não foi também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair para um caminho? Irmãos, temos um chamado, somos comissionados, temos uma tarefa a ser cumprida. Precisamos ser humildes em reconhecer que precisamos pedir a Deus sabedoria na execução. A fé em Deus conduz à verdadeira sabedoria. E Joquebede sabia que receberia de Deus a sabedoria para proteger, para guardar e preservar o seu filho. A sua confiança em Deus lhe deu também coragem e não temer o rei no seu plano diabólico. Satanás ele é homicida desde o princípio, diz João 8,44, e tem ódio tirânico contra as crianças indefesas. Como eu disse anteriormente, ele inspira Herodes a matar os meninos. Queridos, assim como nos dias de hoje, nós podemos ver pessoas que estão tentando a prática do aborto e, pior ainda, a legalização do aborto. Vemos com muita tristeza, com muita dor, casos de crianças mortas, quando a mídia quase que diariamente sempre dá relatos. E o que não dizer do menino Henri Borel, de apenas 4 anos, agora em março passado, cujo padrasto e a própria mãe foram coniventes, e aquele menino ele foi morto. Chocou muito a sociedade. Joquebede vai lutar por seu filho e Deus vai dar proteção e continua a dar proteção aos seus escolhidos. Ao confiar, Joquebede também sabia que Deus estava trabalhando em seu favor. Olha que maravilha. Joquebede sabia que Deus estava trabalhando em seu favor. Isaías 64, no verso 4, ele diz para a gente, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se viu, se percebeu, nem com os olhos se viu outro Deus, além de ti, que agisse em favor daqueles que nele esperam. Olha que palavra maravilhosa. Isso é confiar. E aí, isso vai gerar, com essa confiança, uma paciência. E essa paciência ela é revestida de um autocontrole, não permitindo que as suas emoções e ansiedade corram na frente de Deus, que certamente será uma atitude muito desastrosa. Conheço uma história de um príncipe que passeava pelo campo com o seu cavalo, e ao encontrar com um amigo, o amigo pergunta para ele, aonde que o príncipe vai com esse cavalo? E o príncipe diz, não sei, pergunte ao cavalo. A moral dessa história é que, muitas das vezes, nós não tomamos conta das nossas emoções. Nós somos guiados por nossas emoções, e isso é muito perigoso. Há uma passagem que nos diz em Salmos, capítulo 37, do verso 5 ao verso 7, que diz que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Fará tua justiça sobressair como a luz e teu direito como o meio-dia. Descansa no Senhor
e espera nele. Não te aborreças por causa daquele que prospera o seu caminho, por causa do que trama o mal. Não. Descansa, confia. E quando nós temos essa confiança, isso vai gerar também essa paciência, esse autocontrole, porque nós vemos, ao contrário dela, o que aconteceu com Sara, que se antecipa a Deus, e vem Ismael através da sua escrava e traz um problema terrível, e o conflito se estende até hoje entre os árabes e os judeus. Associada à sua paciência está a mansidão. Joquebede entregará seus direitos. Ela estava convicta que o menino era de Deus e lhe o entregou. Deus devolveu-a. Nós podemos ver isso no verso 8 e no verso 10 do texto lido, quando ele diz que a filha de Faraó lhe respondeu: vai. A moça foi e chamou a mãe do menino, e a filha do Faraó lhe disse: leva esse menino e cria para mim, eu te pagarei. E a mulher levou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, que o adotou, e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Deus devolveu a mãe. Isso é acaso? Isso é coincidência? Isso é sorte? Mistério? Não. Isso não é nada disso. Nós temos um registro esplendoroso que explica tudo isso. Ele se encontra no livro de Romanos, no capítulo 11, no verso 33, que nos diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. São insondáveis, meu irmão. Não podemos jamais imaginar aquilo que Deus está trabalhando, naquilo que Deus está agindo, naquilo que Deus está fazendo pelo seu povo. E quando a filha do rei vai ali, Deus já tinha traçado aquele caminho todo. E aí nós podemos ver que a Joquebede, nessa questão de paciência, está associado também a essa paciência a mansidão. E o que é mansidão? A mansidão é a qualidade de quem é manso, calmo, de quem é tranquilo, de quem é equilibrado, é sereno diante das dificuldades. Assim como a paciência, a mansidão também ela é fruto do Espírito Santo. Gálatas, no capítulo 5, no verso 22, nos diz que: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paciência, benignidade, bondade, fidelidade. Em outras versões coloca como mansidão ou temperança. Isso é fruto do Espírito. Precisamos pedir em oração a Deus para sermos cheios do Espírito Santo. Mas como ser cheios? É que o Espírito Santo ele tenha o domínio da nossa vida, que ele governe a nossa vida através de nossas palavras, através dos nossos pensamentos, através dos nossos sentimentos, através das nossas decisões. Precisamos pedir isso ao Senhor. Senhor, dirija minhas palavras, dirija, governa, guia-me, porque Ele vai fazer, irmãos. Ele vai fazer isso. E em meio a toda essa situação de virtudes, nós podemos ver também que Joquebede ela vai influenciar a sua filha, Miriam. Quando ela vai vigiar o menino, ela vai estar de olho. E na hora que aquela princesa pega a criança, ela está ali juntinho. Ou seja, Moisés, desde o tempo da sua amamentação até ser entregue à filha de Faraó, ele recebeu toda a instrução de conhecimento, de fé no Deus de sua mãe. E essa fé também repercutiu também entre seus irmãos. Queridos, essa questão dessa
dessa influência, né, desse ensino, me faz lembrar na minha pré-adolescência ali, quando eu tinha uns 12 ou 13 anos ali, né, quando minha mãe, com meu pai, em férias de trabalho, eles iam viajar, então eles deixavam alguma coisa lá na geladeira para a gente dar o nosso jeito. E eu lembro perfeitamente que minha mãe, ela me ensinou a fazer arroz e ovo frito. Bom, o ovo, na pior das hipóteses, você pode colocar ele na água, botar no fogo e deixar ali. Só não pode deixar passar por muito tempo. Mas eu fiquei muito feliz, porque eu sabia de uma coisa. Se eu aprender a fazer arroz e ovo frito, de fome eu não vou passar. Então, olha que coisa tão curiosa, que hoje, em virtude dessa situação que eu passei, eu tenho tido tenho me aventurado ali na cozinha, na culinária, fazendo algumas coisas. E tenho feito algumas coisas até pra gente aqui em casa. Tenho aprendido a fazer couve, fazer espinafre, fazer macarrão. Ou seja, algumas coisinhas nós estamos aí tentando. A ponto de que eu sempre digo, olha, vocês podem não gostar do que eu vou fazer, mas pelo menos não vai dar nenhum efeito colateral. E graças a Deus não tem dado. Mas chegando ao final, meus irmãos, dessa lição, nós podemos ver aqui que exatamente essa fé que ela desenvolve ali junto com seus filhos, que ela vai ensinar, vai passar, culminou exatamente que Arão, ele vai ser um profeta do seu irmão Moisés. E é muito bom a gente pensar naquele versículo de Provérbios 22:6, quando diz que ensina o menino no caminho que ele deve andar. E até quando ele envelhecer, ele não vai se desviar. Ensina, vivencia com seu filho o ensino, a instrução da palavra de Deus. A obra, ela foi consumada. Então, Jó, ele respondeu ao Senhor: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Jó 41:2. Joquebede, ela contempla a visão, ela obedece a Deus e deve ter sido apropriada daquela promessa que o salmista diz: ó Senhor, o Senhor cumprirá seu propósito para comigo. O teu amor, Senhor, dura para sempre. Não abandone as obras de tuas mãos. Talvez não tenha visto o fruto do seu trabalho. O importante é que o Espírito Santo registra para nós. Deus apareceu a Moisés como o Deus de seus pais. Êxodo 3, do verso 15. Mais tarde, a família de Joquebede tem um destaque de honra em Miqueias 6:4, que lemos anteriormente. Eu te tirei da terra do Egito e te resgatei da casa da escravidão e enviei Moisés, Arão e Miriam adiante de ti. Então nós podemos ver que Moisés, ele foi o quê? Ele foi chefe e foi libertador de Israel. Atos 7, no versículo 35. A este Moisés, a quem eles rejeitaram, dizendo: quem te nomeou líder e juiz? Deus enviou como líder e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. A Arão, chefe e sacerdote da tribo de Levi. Se encontra lá em Êxodo, no capítulo 28, do verso 1, que diz: Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdote, e chamarás dentre os israelitas teu irmão Arão e a seus filhos Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para me servirem como sacerdote. E Miriam foi a primeira mulher profetisa e cantora. Está registrado. Êxodo capítulo 15, no verso 20. Então, Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e as outras mulheres a acompanharam tocando tamborins e dançando. Concluo, meu irmão, essa lição dessa noite dizendo que uma estatística de educação cristã comprova o fato de que um casal de vida desregrada, errada na visão, tem problemas, filhos, netos, bisnetos, com sua moral totalmente caídas. Ao passo que um casal justo, temente a Deus, teve descendentes que exerceram as mais nobres funções úteis a Deus, à sociedade
e a pátria. Em Provérbios 20, número 7, em Provérbios 20, versículo 7, a palavra de Deus diz que o homem justo anda na sua integridade. Seus filhos são abençoados após ele. Finalizando, gostaria de trazer algumas reflexões baseadas no estudo dessa noite. Primeiro, perguntando: de que maneira temos revelado a glória de Deus em nossas vidas diante das adversidades e opressões em meio a essa pandemia que tem assolado o planeta? Estamos com a mesma visão de fé e confiança em Deus como Joquebede? Que tipo de referência e influência temos vivenciado, principalmente em nosso lar? Temos lutado pela integridade física e espiritual de nossos filhos? E o que fazer para nossos filhos, para que nossos filhos sejam homens e mulheres de Deus? Queridos, diante dessas reflexões, que Deus nos ajude a honrar e a glorificar o seu santo nome em nossas vidas. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, todo-poderoso, obrigado, Senhor, mais uma vez, porque esta noite, Pai, a sua palavra ela foi colocada, meu Pai, de uma forma clara e bem transparente, Pai. E pedimos que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa estar agindo, Pai, na vida daqueles que estarão ouvindo e recebendo essa palavra. E que ela se cumpra, Pai, em cada coração, para a glória, para a honra e para o louvor do Teu santo nome. Assim te agradeço, em nome de Jesus. Amém, ó Deus, e amém.